Tá. Eu vou projetar as perguntas, aí vocês respondem e a gente vai discutindo, beleza? Então, a primeira pergunta é: quais são as principais funções dos neutrófilos? Quem pode falar aí pra gente? Ninguém? Eu não sei se eu vou saber explicar certinho, Pode mas falar. os neutrófilos, quando a gente fala dele, a gente já logo pensa em olhar a parte do sistema imunológico, né? Para ver como que está a resposta da parte imunológica. Sim. E qual que é a principal função dele? Então, é fagocitar essas células para formar uma resposta imunológica, né? Isso aí. Então, a principal função deles é fagocitose de agentes patogênicos. Aí eu coloquei como? Então, através de fatores quimiotáticos. Então, fatores quimiotáticos são citocinas ou quimiocinas que vão atrair o neutrófilo até o local da infecção. Então, a quimiotaxia é o processo em que o neutrófilo ele é ativado, ele vai rolar sobre o endotélio, vai aderir no endotélio e vai transmigrar sobre as células endoteliais até o local da injúria. Então, tá certinho. Aí eu coloquei aqui: descreva o processo de granulocitopoese com um enfoque nos neutrófilos. Quem vai responder para a gente? Posso responder então? Então vamos lá. A granulocitopoese, a gente começa no mieloblasto, que é a célula mais imatura que a gente consegue ver por microscopia óptica. Então, a gente vai seguir a série em ordem crescente de maturação. Então, é mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastonete e os segmentados. Então, o mieloblasto ele é uma célula de tamanho variável, tem um núcleo grande e redondo, cromatina frouxa e o que chama atenção nele? De 2 a 5 nucléolos visíveis. Então, é uma célula que tem nucleolo. E um citoplasma basofílico. Não tem grânulo. Então, isso também é uma característica aí que vai ajudar a gente a diferenciar. O promielócito já é uma célula um pouco maior, tem um núcleo redondo e essa célula tem formação de grânulo primário no citoplasma, os grânulos azurófilos. Então, é uma característica marcante dessa célula. O citoplasma continua basofílico e tem presença de nucleolo, muitas das vezes não são visíveis. Mielócito tem um núcleo redondo ou oval. Nessa célula a gente já tem os grânulos secundários, então são grânulos eosinofílicos. Não tem nucleolo essa célula. Então, nessa série aqui, a gente já vê a série neutrofílica, eosinofílica e basofílica. Então, tem o mielócito eosinófilo, mielócito basófilo e o mielócito neutrófilo. Então, aqui a gente vê um mielócito neutrófilo, ó, eosinófilo. O meta,
ele já tem uma característica marcante também, que é esse núcleo indentado ou em forma de ferradura. Bastonete. O bastonete é uma célula totalmente madura, tem uma cromatina condensada, o citoplasma dele já é mais acidófilo, ou seja, ele é mais rosa, só que não tem essa separação dos lobos. Então é normal a gente encontrar no sangue periférico até 5% de bastão. E o núcleo é em forma de bastão ou ferradura, igual está mostrando essa figura aqui que eu estou apontando para vocês. E o segmentado, que é o final da maturação celular, já é aquela célula que é polimorfonuclear, então tem mais de um lobo. E os lobos são unidos por um fino filamento de cromatina. E a César, cromatina. Oi? só uma pergunta aqui. As células segmentadas, elas são maturadas no sangue periférico ou não? Não. É normal a gente ter 5% de bastão no sangue periférico. Isso, bastão. Mas por que acha bastão no sangue periférico se é natural ele maturar A na, gente vai na achar medula bastão óssea? quando a gente tem uma situação hiperproliferativa, por exemplo, no caso de uma infecção. Aí a gente tem um Sim. estímulo exacerbado e a célula não matura no tempo que ela precisa. Então aí Aí sai ela já muita manda célula se imatura. maturar. Aham, entendi, Isso, obrigado. tá bom? Nada. Então essa célula já tem as granulações específicas, tanto o eosinófilo, quanto o basófilo, quanto o neutrófilo. Então aqui a gente acabou o final da maturação da granulocitopoese. Então aqui mais uma vez, só explicando, a célula diminui de tamanho, ela ganha uma eosinofilia e o núcleo também vai se segmentando. Eu coloquei aqui descrever as principais diferenças funcionais entre os linfócitos NK, T e B. Tem alguém que quer falar aí pra gente? Calma aí, eu vou só olhar aqui. Beleza. Eu coloquei que os linfócitos T têm função central no sistema imunológico, aí tem o CD8 e CD4. Isso. O que cada um faz? Aí eu não anotei. O NK é destruir células-alvo, e o linfócito B é a produção de imunoglobulinas. Certinho. Então, o linfócito NK, ele participa da imunidade inata, que é a nossa primeira imunidade que entra em ação. E essa célula ela tem função de citotoxicidade. Então, ela vai matar uma célula infectada. Isso independente do complexo de histocompatibilidade, que é o MHC. O linfócito T ele participa da imunidade adaptativa, então ele ativa as células imunes através da produção de citocinas e também tem função de citotoxicidade. Então, a ativação de outras células é o CD4, que é o linfócito helper, e a citotoxicidade é o CD8, que é o citotóxico. E o linfócito B ele funciona como uma célula apresentadora de antígeno e principalmente pela produção de anticorpos. Então aqui mostrando, a gente tem essa célula natural killer, então ela faz um poro na célula e ela injeta perforina e granenzima. Então essas enzimas elas vão destruir uma célula anormal. Então, principalmente infecção viral e neoplasia. Aqui a gente tem uma célula T citotóxica, que é o CD8. Então, ela vai se ligar a uma célula infectada e ela vai matar essa célula. O CD4, ela se liga a uma outra célula e ela produz citocinas e quimiocinas para ativar outras células. Então,
essa célula aqui está produzindo interferon interleucina 2, que vai ativar o macrófago, e esse macrófago vai destruir esse vírus que está aqui dentro. E aqui é uma interface de resposta imune. Então, o linfócito B está reconhecendo um antígeno. Então, assim que ele reconhece, ele começa a produzir anticorpos. Então, esses anticorpos, eles neutralizam as toxinas e também fazem ativação do complemento e opsonização. E o CD4 aqui por intermédio. Então, o CD4 ele está reconhecendo uma célula infectada. Na verdade, aqui é uma célula apresentadora de antígeno. Então, a célula apresentou antígeno para o CD4 e esse CD4 ele produziu interleucinas para ativação do linfócito B. Então, é só para mostrar para vocês que isso tudo é interligado. E o CD4 ele pode ser polarizado também. Então, a gente tem resposta imune TH1, TH2, TH17 e regulatória, que é o Treg. Aí eu coloquei aqui, sobre quais condições clínicas podemos encontrar linfocitose e linfopenia em pacientes? Quem pode responder para a gente? A linfocitose, quando ele tem alguma leucemia? Pode ser, mas tem outras causas principais. Linfócito está muito relacionado com o quê? Quando tem uma Infecção? linfopenia que é abaixo dos linfócitos, pode ter alguma viremia ou alguma bactéria. Então, a linfocitose, que é o aumento do linfócito, ela está muito relacionada com infecção viral. Então, quando a gente tem uma infecção viral, é normal a gente ter uma proliferação de linfócito para ativação tanto do CD8 quanto do CD4. Então, a gente também tem casos de neoplasias, quem falou aí da leucemia está certo, mas também causas reacionais, como, por exemplo, as infecções virais, infecções pós-vacina, e infecções crônicas, como, por exemplo, a tuberculose ou as doenças causadas por protozoários. E a linfopenia é a baixa de linfócito no sangue periférico. Então, a gente tem causas iatrogênicas, que são devidas ao uso de medicamentos. Então, o uso de corticoide e imunossupressores, eles diminuem linfócito. Quimioterapia e radioterapia também. Doenças linfoproliferativas, como, por exemplo, linfoma disseminado. Então, os linfócitos, eles migram para o tecido. E aí a gente não vai detectar muita quantidade em sangue periférico. E algumas doenças infecciosas, como o HIV, doenças bacterianas. Então, um paciente que tem uma sepse grave, muitas das vezes ele tem uma queda de linfócito por causa do processo bacteriano. Infecção fúngica e também as infecções autoimunes. Descreva a formação da série monocítica em ordem crescente de maturação e aponte as principais funções da célula madura, que eu coloquei que é o macrófago ou a célula gigante. Quem pode me falar? Vamos lá, pessoal. Ninguém? Posso responder então?
Pode, por Então, favor. vamos lá. Então, a gente tem o monoblasto, que é a célula mais imatura, o promonócito e o monócito. E qual que é a função dessa célula? Ela vai lá para o tecido e ela vai se diferenciar em macrófagos. E os macrófagos, dependendo da situação, eles podem se unir e formar células gigantes. Então, essa célula ela tem uma importância fundamental no processo de fagocitose e é a primeira linha de defesa do organismo contra parasitas intracelulares. Então, aqui eu citei alguns exemplos: Mycobacterium lepre, a tuberculose, a salmonela, alguns fungos, como, por exemplo, Cryptococcus neoformans, o Paracoccidioides brasiliensis, alguns protozoários. E também é uma célula que tem a função de apresentar antígeno, então ela faz essa interface para ativação imunológica e também reparação tecidual. Então, o macrófago ele também tem um papel de reparo tecidual. Sob quais condições clínicas podemos encontrar neutrofilia e neutropenia em pacientes? O que vocês acham? Eu acho que é em paciente com a imunidade comprometida por alguma doença ou por uso de imunossupressor, não? Também. E a neutrofilia? Então, em pacientes com doenças do sangue, normalmente, como leucemias, porque é um aumento dessas células, né? Numa leucemia a gente pode ter aumento de neutrófilo. Mas o mais marcante aí para a gente pensar na neutrofilia são as infecções bacterianas. Então, em primeiro lugar, quando a gente vê um hemograma com muito neutrófilo, ou até mesmo um desvio esquerdo, quando a gente tem bastonete, mielócito, metamielócito, a gente já pensa em infecção bacteriana. Então, pode ser uma infecção tanto localizada quanto generalizada. Mas o neutrófilo também está aumentado em situações de inflamação e necrose tecidual, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Então, a gente tem um processo inflamatório e o neutrófilo ele é a primeira célula que vai chegar no local da inflamação. Em neoplasias, então, tanto carcinoma, linfoma, em leucemias crônicas, a gente tem o aparecimento dessas células. Hemorragias agudas, distúrbios genéticos, como, por exemplo, a síndrome de Down, e alguns medicamentos. Já a Ô, César, neutropenia... Oi, só uma dúvida. claro. Tem como a gente ter um aumento de linfócito e os neutrófilos estar normal? Não, né? Porque é ele que vai fagocitar os linfócitos. Como é que é? Repete, por favor. Os neutrófilos, eles vão fagocitar os linfócitos, certo? Não. Não é ele que ele também não vai ter uma correlação na liberação, no aumento dos linfócitos ou não? Não. O Tá, neutrófilo porque é uma célula independente, então ele vai para o local da infecção, mas ele não vai fagocitar um linfócito, ele vai fagocitar uma bactéria. entendi. E essa bactéria, automaticamente, em alguma parte desse processo aí, vai fagocitar o linfócito, certo ou não? A bactéria, não. Não, a bactéria não, todo o processo para liberação para a reconstituição daquilo, para desfazer essa inflamação. Então, depois que o neutrófilo fagocita, se a infecção for resolvida, a gente não tem mais geração de resposta imune. Por quê? Ah, tá. Porque o estímulo que é a bactéria não está mais ali. Entendi. Então, na verdade, é o grau
da infecção que vai ter linfócito, é isso? Não, o linfócito é uma célula naturalmente presente, mas diante de uma infecção bacteriana, a gente tem um aumento da proliferação das células que vão combater melhor aquela infecção. Então, no nosso corpo funciona assim. Então, se a gente tem uma infecção viral, quem que melhor vai poder ajudar a gente? É o linfócito. Então, a gente tem um estímulo para produzir mais linfócito. No caso de bactéria, é neutrófilo e Era monófilo. essa a minha dúvida. Era Isso. exatamente essa. Então, quando você tem os dois, então quer dizer que é viral e bacteriana. Não, mas não tem como você ter os dois. Ou você vai ter um aumentado ou você vai ter o outro. Não Mas existe eu você nunca ter corro zero risco de linfócitos. pegar. Eu nunca corro risco de pegar um hemograma que tenha linfócito e neutrófilo alterado? Não, muito difícil. Porque normalmente uma proliferação se sobrepõe à outra. Então, naquele momento, o nosso organismo precisa mais de neutrófilo. Então, você tem lá 90% de neutrófilo e 10% de linfócito. Então, Já sempre se neutrófilo. você tem uma infecção viral, por exemplo, uma dengue, aí você tem, por exemplo, 70% de linfócito e o resto de neutrófilo. Entendi. Então, sempre linfócito é ligado à parte viral e o neutrófilo bacteriano. Isso. Era essa a minha dúvida. Tá bom, obrigada. Então, quando a gente vê o hemograma, o médico ele bate o olho, quando ele vê muito neutrófilo, ele já desconfia de um processo bacteriano, ou até mesmo inflamatório. Mas bacteriano é assim, fundamental. Claro, ele vai casar com outros dados. Então, o médico ele nunca vai dar um diagnóstico olhando só o neutrófilo. Então, ele vai ver a global de leucócitos. Então, se a global está muito alta, significa que tem muita célula. Se tem muita célula, tem muito estímulo. Ele vai casar com proteína C reativa, que é uma proteína que é sintetizada pelo fígado em fase aguda. Então, quando a gente tem um processo bacteriano, essa proteína ela é altamente sintetizada. Então, ele vai casar os resultados. Então, se o paciente tem uma infecção viral, ele vai ver que ele tem mais linfócito naquele hemograma, vai ver que talvez possa ter também linfócitos reativos, que são aqueles linfócitos maiores com citoplasma basofílico, então aquela célula que foi ativada. Então isso é bem característico. Então tem algumas doenças que a gente vê mais, por exemplo, dengue. Dengue a gente vê muito linfócito reativo, que é aquela célula grande com citoplasma bastante azul, que é totalmente diferente de um linfócito normal. Então, aquela célula está ativa para combater aquela infecção. Então, assim, é bem característico, sabe? E a neutropenia, a gente tem situações em que a gente aumenta o consumo ou a utilização dessas células. Alterações da célula-tronco, então é alguma alteração, por exemplo, uma leucemia. Então, a gente não vai ter, se for uma leucemia aguda, a gente não tem a formação da célula madura ou uma diminuição das células maduras, ou defeitos no processo de proliferação e diferenciação da linhagem mieloide. Próxima. Qual que é o nome da síndrome que confere a característica de neutrófilos bilobulados no sangue periférico? E qual que é a relevância clínica? É aquela anomalia de... esqueci o nome. Mas eu acho que não tem relevância clínica não, né? Não, não tem. Quem lembra o nome? É Pelger alguma coisa. Isso, exatamente. Anomalia de Pelger-Hahn. Então, é uma desordem genética dominante. A gente não tem significado clínico nenhum. Então, a gente tem um predomínio de neutrófilos bilobulados e bastonetes em sangue periférico. Então, a gente pode ver núcleo em indentação ou segmentação nuclear, mas é muito pouco. Então, é aquela lâmina que a gente vai observar e a gente acha que só tem bastonete. A gente conta tudo como bastonete, a hora que a gente vai ver é um paciente que tem uma desordem genética
Então, se a gente conta muito bastonete, a gente já está dizendo para o médico que ele tem algum processo inflamatório ou infeccioso bem importante. Só que, no fundo disso, não é nada de bastonete, é porque o neutrófilo ele tem essa característica bilobulada. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente vê um predomínio de bastão. Então, a gente vê que o paciente só tem neutrófilo bilobulado. Então, a gente tem que prestar atenção e pensar na possibilidade dele ter essa anomalia. Então, essa aqui eu coloquei para a gente discutir. Lá no nosso estudo do AVA, essa questão ela deu um probleminha. Então, são achados comuns a hemograma de pacientes com leucemia mieloide aguda. Então, todo paciente que tem leucemia mieloide aguda, ele tem uma leucocitose, uma anemia e uma trombocitopenia. E a ausência de células intermediárias entre o mieloblasto e o neutrófilo encontrado nessa patologia é denominada... Quem lembra? Seria o hiato hialino? Oi? O hiato hialino, né? Eu acho que é isso mesmo. É hiato, mas não é hialino não, tem um outro nome. Ah, eu esqueci o resto do nome. É o hiato leucêmico. Então, quando a gente tem mieloblasto e a gente pula para as células maduras, então a gente não tem as células intermediárias, é chamado de hiato leucêmico. Então, isso é muito importante porque é um diferencial entre a leucemia mieloide aguda e a leucemia mieloide crônica. Então, na crônica, a gente tem as outras séries. Na aguda, não. Na aguda, a gente tem as células maduras e o blasto. Então, quando a gente bate o olho numa lâmina, então, quando o aparelho solta o resultado, a gente vai ver lá uma global alta. Então, vamos supor, o paciente tem uma global de 190 mil. Quando a gente vê uma global alta desse jeito, você já pode, assim, praticamente afirmar que o paciente tem uma leucemia. Então, aí a gente vai fazer a lâmina e a gente vai observar o que tem nela. Então, quando a gente for analisar a lâmina, se a gente vê as células nas diferentes linhagens de maturação, então a gente vê mielo, a gente vê meta, a gente vê pró. Então, a gente tem ali uma leucemia mieloide crônica. Já quando a gente encontra só blasto e neutrófilo ou alguns bastonetes, a gente tem uma leucemia mieloide aguda. Então, isso é muito importante para a gente poder diferenciar um evento agudo do crônico. Então, na lâmina é bem evidente. Então, a gente tem todas as séries na crônica e na aguda a gente não tem. Na leucemia mieloide crônica, há um quadro de leucocitose com ausência do hiato leucêmico. São visualizados granulócitos em todas as fases de maturação: mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastonetes e segmentados. O predomínio é de mieloblastos e promielócitos. Então, vocês acham que essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeiro, César? Verdadeira? Alguém acha diferente? Eu acho que é verdadeiro também. Não, ela é falsa. O predomínio não é de mieloblasto e promielócito, é das outras séries. Então a gente tem mieloblasto e promielócito menos de 10%. Então a gente tem predomínio do mielócito das formas maduras. Então, quando a gente vai analisar uma lâmina de um paciente portador de LMC, a gente vê que dificilmente a gente vai achar um blasto ou um promielócito. Então, é normal a gente achar um ou outro.
mas as outras células elas têm predomínio. Então a gente vê muito mielócito, a gente vê muito bastonete. Então o que está errado é só o final dessa frase. E o predomínio aí seria o quê? O predomínio Não é das correto. outras formas maduras. Então a gente tem muito segmentado, muito bastonete, muito mielócito. Entendi. Entendeu? Blasto a gente vê pouco na leucemia mieloide crônica. Entendi. E a gente tem também os outros achados prognósticos, como por exemplo a basofilia. Então, na leucemia mieloide crônica é normal a gente ter basófilo. Então, ele é até utilizado como prognóstico. A linhagem dos blastos pode ser definida apenas pela observação de sua morfologia ao microscópio. O que vocês acham? Eu acho que é falsa. É falsa. E como que a gente vai confirmar? É porque eu não tenho certeza, mas tem umas etapas, umas fases que elas não são visíveis ao microscópio. E como que a gente vai diferenciar os blastos? Quem lembra? Então a gente vê primeiro morfologia no microscópio. Então a gente vai ver lá a presença de nucleolo, é uma célula grande, é uma célula que tem uma cromatina mais frouxa. Mas muitas das vezes a gente não consegue determinar a linhagem. Então a gente vai fazer o quê? Uma imunofenotipagem. Então é aquele mesmo princípio lá do hemograma. Então a gente vai analisar por citometria de fluxo. Só que a gente vai usar anticorpos para marcar essas proteínas de membrana, como por exemplo CD13, CD33. Então, dependendo do resultado, a gente tem já a linhagem desse blasto. Então, a gente pode também fazer uma análise citogenética, como por exemplo um cariótipo, e análises moleculares, como por exemplo a reação em cadeia da polimerase. Então, a gente viu um blasto, a gente vai afirmar que é linfóide, que é mieloide, que é da linhagem monocítica ou mielocítica. Não, a gente não vai afirmar. Então, a gente pode sugerir, mas o diagnóstico definitivo mesmo, muitas das vezes é por imunofenotipagem. Então, a gente vai ver as proteínas que tem na membrana daquela célula e a gente vai caracterizar a célula. Então, se é uma célula que tem CD3, CD33, CD117, é uma célula de LMA. Se é uma célula que tem CD10, CD19, CCD22, é uma célula de leucemia linfóide aguda do tipo B. Então, a imunofenotipagem ela é muito útil para a gente poder caracterizar o tipo da leucemia. Então, nas leucemias, as células anormais causam sintomas por insuficiência da medula óssea, então a gente tem anemia e trombocitopenia, e infiltração de órgãos, hepatomegalia, esplenomegalia, entre outros. Então, vocês acham que essa afirmativa ela é verdadeira ou ela é falsa? Peraí, Eu acho que ela é tô lendo verdadeira. de novo. Peraí. Ela é verdadeira. Então, a gente tem tanto sintoma causado pela insuficiência da nossa medula. Então, o paciente ele tem uma anemia e uma trombocitopenia. Por quê? Porque as células elas vão se proliferar. Então, aqui a gente tem até essa figura aqui. Então, a gente tem muita célula. Essa célula ela vai tomar aquele local. Então, a gente não vai ter nutriente para sintetizar as outras séries.
Então a gente não vai sintetizar nem hemácia e nem plaqueta. Então esse processo ele vai ficar deficiente. E essas células elas também invadem outros órgãos. Então quando uma célula leucêmica vai para o fígado, o paciente tem uma hepatomegalia. Quando vai para o baço, uma esplenomegalia. Quando vai para o linfonodo, uma linfonodomegalia. Quando atinge a meninge, ele pode ter uma meningite. E por aí vai. Então é uma doença extremamente agressiva e as células elas migram para qualquer lugar do corpo. Então, para onde elas migram, a gente tem sintomas. Ô César, então a Oi? meningite, ela é tipo uma leucemia? Não, aqui a gente está falando de uma meningite causada por uma leucemia, entendeu? Entendi. A meningite ela é um processo de inflamação da meninge. A meninge são as membranas que recobrem o cérebro, que protegem o nosso cérebro. Não só o nosso cérebro, a nossa medula espinhal também. Então, se a gente tem algum processo que provoca uma inflamação, a gente tem uma meningite. Então, se a gente tem uma bactéria que vai lá para a meninge e inflama ela, é uma meningite. Se a gente tem uma infiltração de célula blástica no sistema nervoso central, a gente pode ter uma meningite, entendeu? Uhum. Que aquela célula vai migrar para o sistema nervoso central, o que ela não poderia ter feito, e ela vai causar um processo inflamatório. Então, claro, tem outros tipos de meningite. Tem meningite viral. Associa os achados microscópicos patognomônicos com a sua patologia. Então, aqui eu coloquei leucemia mieloide aguda e a mieloide crônica. E aqui tem 3 palavras: grânulos azurófilos, bastonetes de Auer e manchas de Gumprecht. Qual que vocês acham que é patognomônico da leucemia mieloide aguda e qual que é da leucemia mieloide crônica? Os bastonetes de Auer é da aguda, né? Isso. E essa mancha de Graham-Pest é da crônica. É? É? Tô na dúvida. Eu coloquei isso aí justamente para vocês verem que tem um errinho aí. Da aguda vocês acertaram. E da crônica? Tem da crônica aí? Não. Aí que tá o problema. A gente não tem nada associado com a leucemia mieloide crônica. Tá? A mancha de Gumprecht, ela está relacionada com qual patologia? Eu esqueci o nome, mas é quando tem aquelas células mais velhas e elas se rompem, não é? Isso. Eu esqueci o nome, mas é isso. É um outro tipo de leucemia. Qual que é ela? Eu não lembro, César, agora. É a leucemia linfóide crônica. Então, na mieloide crônica, a gente não tem essas manchas. Na linfóide, a gente tem. Então, isso, inclusive, é um dos fatores para a gente diferenciar a aguda da crônica. Vamos para a próxima. Descrever o processo de trombocitopoese apontando os eventos celulares e fatores de crescimento envolvidos. Quem se lembra?
Ninguém? Essa aí você pode explicar, né, professor? Então, vamos lá. Então, quais são os eventos? A gente tem a endomitose. Então, é quando a célula ela aumenta essa sua quantidade de material genético, mas ela não se divide. Então, o citoplasma ele se expande. Então, depois que a gente tem essa expansão do citoplasma, a gente tem um desenvolvimento das membranas de demarcação e também a gente tem a formação dos grânulos específicos. Então, esses grânulos são os grânulos das plaquetas. E depois a célula vai migrar lá para a luz do sinusoide e vai emitir projeção citoplasmática através do endotélio. Depois disso, a gente tem a liberação das plaquetas. E quais são os estímulos? Então, a gente tem a interleucina 3. Então, ela vai atuar nas fases iniciais. Então, ela atua na célula tronco. Então, ela vai polarizar essa célula para a série megacariocítica. E a trombopoetina, ela é muito útil aí nas fases finais da maturação. Então, é um fator de crescimento útil já no final. Então, é quando a gente vai induzir a formação dos grânulos, induzir a projeção citoplasmática. Então, a gente tem esses dois. Então, tem outros, mas os principais é IL-3 e a trombopoetina. Próximo, definir hemostasia citando as suas funções. O que vocês acham? Esse aí é aquela parte que envolve a cascata do sangue. Isso. Então, ele é para formar todo aquele processo que a gente viu da última vez, que é formar o tampão. Qual Depois que é a função principal desse tampão? cessar a hemorragia. Exatamente. Então, a hemostasia é uma sequência de eventos. Então, a gente tem o envolvimento de plaqueta, de fator de coagulação, dos vasos, de proteínas anticoagulantes, do sistema fibrinolítico. Então, qual que é a função? Interromper o sangramento. Então, esse sangramento é proveniente de quê? De lesão vascular. E a hemostasia também ela tem a função de manter o sangue fluido. Então, o sangue ele não pode coagular em situações patológicas. Então, a gente tem o quê? Os mecanismos anticoagulantes. Então, é um processo em que a gente tem fatores pró-coagulantes e anticoagulantes. Então, eles atuam em sinergismo, é um equilíbrio. Então, se a gente tem alguma demanda em que a gente precisa ter uma coagulação, então os fatores de coagulação vão entrar aí. Então, se a gente cessa aquele estímulo, a gente tem o quê? O sistema fibrinolítico. Ou se a gente não pode ter a coagulação naquele momento ativa, a gente tem os anticoagulantes. Então, quais são as fases da hemostasia? Descreva cada uma. Quem se lembra? A primeira é o tampão, né?
Isso. E vai fazer a vasoconstrição para diminuir o fluxo de sangue. Aí depois ele vai mandando mais fibrina para aquele local que vai ser mais coagulado até ele começar a regenerar o tecido, né? Porque o tampão ele é só o primário, porque ele ainda é sensível, ele pode se desfazer, não é isso? Isso, principalmente isso. Então, o primeiro evento, a gente tem a vasoconstrição, que é um mecanismo reflexo, para a gente não perder muito sangue. Então, a gente tem a ativação da hemostasia primária. Então, a hemostasia primária é a formação do tampão plaquetário, só que é um tampão que ele se desfaz facilmente. Então, a gente precisa da hemostasia secundária, onde a gente vai estabilizar aquele tampão. Então, na hemostasia secundária, a gente tem os fatores de coagulação agindo. Então, no final, a gente tem o produto da fibrina. Então, essa fibrina ela vai estabilizar esse tampão. E, por fim, é quando a gente não precisa mais desse tampão. Então, a gente já tem uma lesão que foi resolvida. E aí a gente tem que ter a ação do sistema fibrinolítico. Então, o sistema fibrinolítico é quando a gente tem um bloqueio da cascata de coagulação e a gente tem também a quebra da fibrina. Então, a gente tem a conversão do plasminogênio em plasmina. Então, essa plasmina ela vai quebrar a fibrina e vai desfazer esse tampão. Descreva a cascata de coagulação em todas as vias estudadas. Alguém se lembra? Eu só lendo, porque eu achei... Porque é aquela fase intrínseca, não é isso? Isso, a gente Tem tem as 1, 2, 3. A gente tem as 3 vias, a via Isso. intrínseca, extrínseca e comum. Eu ainda não gravei. Vou ter que gravar. Eu só sei lendo. Então, na intrínseca é uma forma de ativação por contato. Então, o colágeno subendotelial é exposto e ativa o primeiro fator. Então, o primeiro fator é o fator 12. Então, o fator 12 ativado, ele vai ativar o 11. O 11 ativado, ele vai ativar o 9. O 9, ele vai ativar o 8. E aí ele entra na via comum. A via extrínseca, a gente tem uma lesão endotelial. Então, essa lesão, ela vai liberar o fator tecidual. Então, o fator tecidual, que é o fator 3, é também chamado de tromboplastina. Então, esse fator tecidual, ele vai ativar o fator 7. E o fator 7, ele vai entrar já na via comum. Então, ele vai ativar o fator 10. Então, o que é importante aqui? Que no final a gente tem a conversão do fibrinogênio em fibrina e a fibrina ela vai estabilizar o coágulo. Professor, por exemplo, Oi? numa prova, você exige que a gente explique exatamente como está aí ou a gente pode resumir nas nossas palavras? Ou vai Olha, falar cascata sobre de esses coagulação fatores? não tem muito o que fazer, porque é o mecanismo. Então, isso é uma decoreba mesmo. Ô, Mas César, você explica de novo, Entendi por a fala. favor. a Só para minha saber se eu preciso. intenção é que você saiba que a gente tem as duas vias e que elas ocorrem ao mesmo tempo. Antigamente, acreditava-se que elas aconteciam de forma separada, mas hoje em dia a gente sabe que a gente tem uma teoria, que é a teoria celular, em que a gente tem a ocorrência das duas vias acontecendo simultaneamente. Então vamos repetir. A via intrínseca, a gente tem a exposição do colágeno subendotelial. Então, esse colágeno ele vai ativar o fator 12. Então, o fator 12 ativado, ele vai ativar o fator 11. Então, aqui a gente vê que a gente já tem uma pequena quantidade de trombina. Então, o fator 11, ele ativa o 9. O 9, ele vai ativar o 8. Então, a gente vai ter mais formação de trombina. Então, lembra quando a gente falou da amplificação? Então, é justamente por isso que a gente está tendo amplificação dessa reação para a gente ter mais quantidade de trombina. Então, se a gente tem mais trombina, a gente tem mais
conversão de fibrinogênio em fibrina. Na via extrínseca, a gente tem a lesão tecidual. Então, o fator tecidual ele é liberado, que é a tromboplastina, ou fator 3. Com isso, a gente tem a ativação do fator 7, e aí ele vai entrar na via comum. Então, ele ativa o 10 ativa o 5, e o 5 ele vai ativar o 2. Então, a gente vai ter a conversão da protrombina em trombina, e a trombina ela vai clivar o fibrinogênio em fibrina. Então, no final, a gente vai ter a estabilização lá do coágulo. Deu para entender direitinho? Sim, eu já entendi, agora só tem que gravar. A cascata ela é bem complexa, mas ela é extremamente importante. Então, tem um outro fato aí. E se a gente tem alguma deficiência com cálcio? O que vocês acham que acontece? Não vai formar fibrina, então nós vamos ter um sangue mais ralo, não? Não vai formar fibrina. Então, a gente tem um mecanismo aí anticoagulante. Por quê? O cálcio ele é um cofator. Então, a gente vê que ele entra na via comum em quase todas as reações. Tá? Então, a gente tem cálcio aqui na ativação do fator 10, na ativação do fator 5, na ativação do fator 13. Então, isso é extremamente importante. Na clivagem do fibrinogênio em fibrina. Então, se a gente não tem cálcio, nada disso acontece. Então, os anticoagulantes, eles agem quelando o cálcio. Então, ele vai quelar o cálcio e aí a via comum ela não vai acontecer. Mas eu posso pensar que se eu tiver cálcio demais, eu vou ter uma coagulação acima, uma produção de fibrina acima? Não, porque você satura, né? Ah, então tá. Você satura os sítios, aí o cálcio a mais não vai fazer diferença. Ah, tá. Entendeu? Entendi, sim. Então, qual que é a causa da falsa trombocitopenia? Aí eu coloquei aqui análise pré-analítica. O contato com o EDTA do tubo? Isso. Tem a ver com EDTA. Então, o que tem dentro do EDTA que vai causar uma falsa trombocitopenia? Anticoagulante? Não, o anticoagulante ele tem que estar em contato com a amostra. É na hora de fazer a... Oi? É na hora que... da aglutinação das plaquetas? Exatamente. É quando a gente tem a aglutinação de plaqueta. Então, são os grumos ou coágulos. Então, quando a gente tem uma coleta que não é bem feita, ou então uma coleta que é difícil, então a gente demora a coletar do paciente. Então, quando a gente coleta, a gente fica com aquele material muito tempo parado dentro da seringa, quando a coleta é difícil. Então, a gente tem a ativação da coagulação e tem a formação desses grumos ou coágulos. Então, quando a gente tem eles, a gente vai passar no aparelho, o aparelho não vai sugar esse coágulo e ele vai diminuir todas as plaquetas. Por quê? A gente teve a formação de um coágulo. Todas as plaquetas que estão nesse coágulo não vão ser contadas. Então, aí o paciente ele tem uma trombocitopenia que não é real. Então, é um erro na fase pré-analítica. Então, é muito comum. Toda vez que a gente vai liberar um exame que a gente vê que a plaqueta está baixa, a gente vai pedir para revisar o tubo e ver se tem algum coágulo. Então, se tiver a presença desses coágulos aqui, a gente vai ter que pedir uma nova coleta do paciente, porque aquela plaqueta dele não é real. Ficou claro? Ficou, mas tem paciente que você pode tirar o sangue e ela coagular na hora. Eles têm que tirar da artéria. Então, isso já é uma indicação de que não é falso. Isso aí só vai ser falso quando for por armazenamento ruim, não é isso? Isso, quando a gente tem uma coleta inadequada. Ah, tá. Então, a gente vê muito isso aonde? Em paciente de CTI. Então, é aquele paciente que está edemaciado, é um paciente que tem
que tem um inchaço, né? Então a gente não consegue coletar dele direito. Então a gente vai furar o paciente, às vezes a gente não consegue tirar nem 5 ml de sangue dele. Então, como a gente demora muito para tirar o sangue, a gente ativa a coagulação dentro da seringa. Então, na hora que a gente vai passar para o tubo, às vezes a gente já passa com a coagulação ativada e a gente tem os microcoágulos. Ou então, quando a gente transfere para o tubo de EDTA e não faz a inversão. Então, a gente tem que fazer cerca de 10 inversões com esse tubo, para a gente poder fazer o anticoagulante entrar em contato com toda a amostra. Então, se a gente coleta EDTA, não faz a inversão e deixa ele lá na estante, ele vai coagular do mesmo jeito. Por quê? Porque não entrou a quantidade de anticoagulante necessária para quelar todo o cálcio que tem naquela amostra. Então, a gente tem a ativação da coagulação mesmo assim e a formação desses coágulos. E tem uma importância também. Nem sempre a gente vai ver esse coágulo grande assim. Então, às vezes, a gente vai ver lá na lâmina, quando a gente vai analisar o hemograma, a gente pega um esfregaço e a gente vê que tem aglomerado de plaqueta. Então, esse aglomerado de plaqueta, ele já é um indicativo dessa falsa trombocitopenia. Então, às vezes, o coágulo ele é tão pequeno que o aparelho aspira, a gente não vê, só que na hora que a gente vai ver a lâmina, a gente vê que as plaquetas estão juntas. Então, isso é um indicativo também de um erro pré-analítico. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Então, se a gente não vê o coágulo no tubo, mas vê lá na lâmina, a gente tem que sinalizar e falar, opa, isso aqui pode ser um erro pré-analítico. Então, tem alguns pacientes também que aglutinam plaqueta. Então, existe um tipo de desósseo chamado aglutinina. Então, a gente coleta o sangue do paciente, com 20 minutos as plaquetas aglutinam. Aí a gente tem uma falsa trombocitopenia por uma questão do paciente. Então, a gente tem que coletar o quê? Um outro tubo, que é o tubo de citrato. E a gente não pode demorar para analisar esse material. A gente tem que colher e analisar imediatamente, porque se a gente espera, aquele material coagula. Então, isso também a gente consegue ver. Então, a gente vai ver isso quando? Principalmente um paciente que é internado. Então, a gente vê que num dia o paciente tem uma plaqueta de 150, no outro dia cai para 20, no outro dia 130, no outro dia 40, no outro dia 200. Aí, quando a gente vê essa variação, né, extrema, a gente pode desconfiar que ele tem essa aglutinina, que ele está aglutinando as plaquetas dentro do tubo. Então, a gente tem que deixar esse paciente por último, porque ele tem que ser coletado imediatamente passado no aparelho. Porque se a gente não passa imediatamente, a gente tem a formação desses grumos plaquetários e aí a gente tem uma falsa trombocitopenia. Então, a gente tem que saber dessa fase pré-analítica, porque todo valor de plaqueta baixa a gente tem que comunicar para o médico. Então, se a gente comunica um valor que não está real, a gente pode causar um problemão para a gente. Porque se a gente comunica uma plaqueta, por exemplo, de 15 mil, o que o médico vai fazer? Ele vai internar o paciente. Então, ele vai internar o paciente por causa de um erro. O paciente não tem plaqueta baixa, mas se a gente viu uma plaqueta de 15 e liberar uma plaqueta de 15 sem pensar no erro pré-analítico, ele vai acreditar no resultado e ele vai internar o paciente. Aí, mais tarde, a gente vai ver que aquilo não passou de um erro. Então, em laboratório funciona assim, a gente tem que se cercar ao máximo de todos os problemas que possam ocorrer. E esse problema da plaqueta não é um problema raro, é um problema comum. Porque as coletas, às vezes, elas são difíceis. Principalmente quem trabalha com criança, com paciente acamado, com paciente que faz quimioterapia. Então, a gente tem uma dificuldade na coleta. Então, a gente vai ter um erro pré-analítico decorrente da coleta. Ou então, se a gente não tem um treinamento especializado de coleta para os colaboradores, tem colaborador que não vai fazer a inversão que ele deve fazer. Vai colher e vai deixar lá na gradinha e vai ter a ativação da coagulação do mesmo jeito. Né? E forma esses coágulos aqui. Então, esse tubo aqui que eu fotografei para vocês é um tubo de um recém-nascido. Então, recém-nascido já é um paciente que é difícil de colher e muitas das vezes a gente atende paciente prematuro. Então, é um paciente que tem
meio quilo. Então, imagina coletar de um paciente que tem meio quilo. É extremamente difícil. Então, às vezes, o médico, na maioria das vezes, é o médico que faz a coleta de paciente prematuro extremo. Então, ele faz a coleta, mas com muita dificuldade. Então, ele sabe que aquele material ele pode estar coagulado. Então, quando a gente for ver lá, no primeiro momento, a gente não vai abrir o tubo e vai ver. Então, quando o aparelho soltar o resultado de plaqueta baixa, a gente vai abrir o tubo. Quando a gente abrir o tubo, vai ver o coágulo lá. Então, a gente não pode liberar aquele exame. Próximo, o que é hemofilia e qual a sua causa e forma de diagnóstico? Quem se lembra? A hemofilia é a falta de coagulação no sangue. É a doença hereditária. Isso. Então, a hemofilia é um grupo de doenças hemorrágicas. Então, a gente tem deficiência do fator 8 e fator 9. Então, a deficiência do fator 8 é um paciente hemofílico do tipo A. E do fator 9 é a hemofilia do tipo B. E qual que é a forma de diagnóstico? Primeiro, o exame clínico. Então, o paciente ele já tem uma história clínica de hemorragias. Então, aquele paciente que não pode, se ele tem um mínimo de lesão possível, ele já apresenta sangramento. Então, isso é levado em consideração também antecedentes familiares. Então, é um paciente que tem um pai hemofílico. E para a gente confirmar, a gente vai fazer a quantificação dos fatores 8 e 9. Então, a gente tem aqui um valor de referência. Então, abaixo desse valor de referência, a gente tem uma insuficiência do fator. Então, o grau de insuficiência também está relacionado com o grau da doença. E agora, por último, aquele exercício do grupo sanguíneo. Então, quem vai falar para a gente aí qual que é o paciente 1? Qual que é o grupo sanguíneo dele? Eu acho que é A negativo. A, então aglutinou no A, soro anti-A, então significa que aquela hemácia é A. Beleza. O soro AB, então isso é um tipo de controle, tem que estar marcado. E no anti-D a gente não teve aglutinação. Então é um A negativo. Então na prova reversa ele tem que detectar os anticorpos anti-B. Então a gente teve aglutinação lá na hemácia B. E o paciente 2? O positivo. O, então a gente não teve aglutinação nenhuma nos soros anti-A, anti-B. As hemácias aglutinaram, então significa que é um paciente que tem anticorpos anti-A e anti-B. Então, um paciente que aglutina as duas hemácias é um paciente O. E aglutinou no anti-D. Então, O positivo. Certinho. Ô César, Oi? por que o sangue O é tipo mais raro do que o A, do que o B e do que o AB? O que é mais raro? É porque eles falam que o sangue O positivo, por exemplo, é mais difícil de achar em hemocentros, entendeu? Que ele é mais raro de ser. É mais por genética populacional mesmo. Ah, entendi. Então quer dizer que. Aham. Não tem um motivo por que tem mais. É genética populacional. Então a gente sabe que o predomínio é sempre do grupo A. Então, quando a gente vai trabalhar em laboratório, a maioria dos grupos sanguíneos que a gente vê é A positivo, ou até mesmo O positivo. Entendi. Então, se a gente tem, por exemplo, um O negativo a gente sabe que é um pouco menos comum da gente encontrar. É porque eu tenho uma amiga que trabalha no hemocentro, ela sempre fala que falta sangue O, é O negativo, O positivo, aí por isso eu surgiu essa dúvida.
Mas é por causa da genética populacional mesmo. É Ah, não menos entendi. Obrigado. frequente na população. Aham. Por isso que é muito importante. Eu não sei se vocês já repararam, quando eles fazem campanha para doação, eles sempre enfatizam muito o tipo O. Por quê? Porque não é muito comum da gente ver. Principalmente o O negativo. E o O Ou negativo, ele é o doador universal. Então, qualquer paciente pode receber aquele sangue. Então, ele é uma raridade. Então, é importante a gente doar sangue, principalmente quem é O negativo. Porque Eu entendi. Um A Aham. positivo pode receber do O negativo, um B positivo pode receber do O negativo. Então, É, é uma bolsa de sangue que você transfunde para qualquer paciente. não entendi. Entendeu? Falando em genética, a gente tem três tipos de pessoa, né? O caucasiano, o negroide ou tipo os mongóis. Isso interfere em alguma coisa? Tipo, o Ah, caucasiano tem sangue O. não sei te responder, eu acho que não. Porque, na verdade, o Brasil, a gente tem uma mistura de É, raças, uma né? mistura. Não tem Então, a como ter gente. uma separada. Mas eu acho que não existe, assim, uma segregação por tipo de raça, não. Não, entendi. Nunca li nada sobre, Entendi, obrigado. entendeu? Então, o paciente 2 é um O positivo, paciente 3, qual que é o grupo sanguíneo dele? AB negativo. AB negativo. Então, a gente teve aglutinação no soro anti-A e no anti-B. Então, ele é AB. Na prova reversa, ele não pode criar anticorpos contra nenhum dos dois. Então, a gente vai ter uma ausência da aglutinação. E no anti-D, a gente também não teve aglutinação. Então, é AB negativo. E o paciente 4? O negativo. O negativo. Então, a gente não teve aglutinação no soro anti-A e anti-B. A gente teve aglutinação nas hemácias, então é um paciente que naturalmente produziu anticorpos anti-A e anti-B e não teve aglutinação no anti-D. Ô E o César, só uma Oi, dúvida. pode falar. Esse anti-D, você pode falar rapidinho o que é? Só para me ver se é o que eu estou pensando. O anti-D é o fator RH. É se em cima do sangue tem ou não aqueles. É como se fosse umas proteínas. Não sei se é bem isso, não. Não é isso? O RH ele é uma proteína de membrana. Então a gente Isso. tem. O anti-D é o Então, quê? É um anticorpo que a gente colocou ante o antígeno. entendi. Então, nesse caso, é um antígeno D. Então, o paciente que tem aglutinação no tubo anti-D, ele é RH positivo, porque ele tem um antígeno D na membrana da hemácia. Isso. Então, o anti-D é sempre RH. Uhum. É porque em laboratório a gente não fala anti-RH, é sempre anti-D. Tá. Aí, nesse caso aí é O, não é? Nesse caso aqui é O. Negativo. O negativo. Só que o RH é positivo? Não, o RH é negativo, ó. Não aglutinou no tubo anti-D. Ah, é verdade. Não, tá. Mas é isso mesmo, é essa proteína que fica na superfície do sangue, né? Isso. Tá, obrigada. Nada. E o paciente 5, qual que é o grupo dele? B positivo. B positivo. Então, aglutinou soro anti-B, o anti-AB, a hemácia A, por quê? Ele não tem um antígeno A, então, naturalmente, ele tem um anticorpos anti-A. E aglutinou no anti-D. Então, ele é RH positivo. Então, já que a gente já falou de todos os grupos, vamos relembrar. Então, o que que a gente vai detectar na prova direta? Então, a prova direta é essa parte, essa última. E o que que a gente detecta na prova reversa?
aglutinina e o aglutinígeno? Hã? Não. Na prova reversa, a gente tem anticorpos e na direta antígeno. É isso? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Então, sempre quando a gente for pensar em direta, a gente está empregando anticorpos contra o antígeno. Na reversa, a gente vai ter a detecção do anticorpo. Então, qual que é a importância disso? É mais um controle da nossa reação. Então, o grupo sanguíneo parece simples, mas a gente tem muito problema em laboratório com grupo sanguíneo. Então, quanto mais controles a gente tiver, melhor. Então, aqui a gente tem dois controles, o soro anti-AB e a prova reversa. Então, sempre quando a gente tiver, por exemplo, um soro A anti-A aglutinado e o B não, a reversa ela é sempre o contrário. Só que a gente tem um exemplo de um indivíduo que a gente não pode usar a prova reversa. Quem que a gente não usa a prova reversa? Recém-nascido. Recém-nascido. Por que a gente não usa prova reversa em recém-nascido? Eu acho porque ele não tem muito anticorpos. Exatamente, porque ele ainda não formou anticorpos ante o grupo sanguíneo. Então, ele não tem anticorpos anti-A e anti-B. Então, quando a gente faz uma prova reversa de um recém-nascido, a gente não tem aglutinação nas hemácias. Então, parece que a reação está errada, mas não é que a reação está errada, é porque o indivíduo não produz anticorpo. Como que você vai detectar um anticorpo que não existe? E o anti-D? Existe prova reversa para o anti-D? O que vocês acham? Existe. É só colocar em um que não tem para ver se tem a fusão, não é? Não, não existe. Não? Não existe. Quem sabe por quê? Porque ele só vai desenvolver depois que entra em contato, igual, por exemplo, esqueci o nome daquele negócio fetal. Eritroblastose fetal. Quando é RH negativo, na primeira gestação não vai ter problema algum, né? Vai ter mais na segunda, porque aí vai desenvolver o anticorpo contra o RH. Exatamente. Então a resposta é: um indivíduo não produz anticorpos naturalmente contra o antígeno D. Então a gente tem anticorpos naturalmente contra o grupo sanguíneo, que é o A e o B, mas contra o anti-D a gente não produz, a gente só produz em condições específicas. Então quais são as condições? Na eritroblastose fetal, na verdade nem é na eritroblastose, que a eritroblastose já é a doença. É quando uma mãe RH negativa tem um filho RH positivo. Então ela cria aqueles anticorpos anti-D. Ou então em reações transfusionais. Então é um indivíduo RH negativo que recebeu uma bolsa RH positivo. Então no primeiro contato ele vai ter a formação dos anticorpos anti-D. Deu para entender? Deu sim, mas aí, só para explicar mesmo, isso é importante num fato, por exemplo, de uma transfusão, não é isso? Isso. Para saber se é ou não, se é compatível ou não, né? Tá. Isso. Mas a gente naturalmente não produz anticorpos, então não tem como a gente fazer prova reversa para detectar anticorpo anti-D. Só em situações específicas. Então, qual que é a situação específica? Na grávida e na reação transfusional. E qual que é o exame que a gente faz? Oi, pode falar. E como que eles descobrem o RH do recém-nascido? No meu caso, meus 2 filhos nasceram prematuros e todos os 2 precisou de fazer transfusão de sangue. Como que descobre? Não, o RH a gente consegue detectar, a gente não consegue fazer a reversa dele. Por quê? Ah, A gente entendi. tem um reagente, então aquele reagente ele é um anticorpo anti-D.
Então, a gente vai pingar o anti-D nos tubos. Então, se o bebezinho ele tem um RH positivo, ele tem um antígeno. Aquele anticorpo vai ligar nos antígenos e a gente vai ver a aglutinação. Então, é um anticorpo que é fabricado. A gente só não consegue fazer a reversa dele. Então, a gente vai detectar um antígeno normalmente, porque o anticorpo comercial já existe. Agora, a gente não consegue detectar o anticorpo do indivíduo. Por quê? Porque a gente não produz naturalmente. Ô César, quando você fala fazer um teste reverso, o que você está querendo dizer? Então, o teste reverso é a prova reversa, que a gente vai detectar o quê? O anticorpo. Ué, mas se já faz e eu já vi que aglutinou, para que eu vou fazer a reversa? Isso não Por aglutinou, controle. não tem. Mas a gente tem que fazer um controle. Aqui, eu tô querendo ser prática. Porque, às vezes, a gente tem grupo sanguíneo, às vezes, que o paciente ele não expressa muita quantidade de antígeno. Então, a gente tem, por exemplo, uma aglutinação fraquinha. E como que a gente vai confirmar isso na prova reversa? Entendi. E melhor, se a gente vê que a prova direta está diferente da reversa, tem algum problema ali. Então a gente acha que tudo vai correr da melhor maneira, mas nem sempre é assim. Então vou dar um exemplo. Você trabalha num laboratório à noite. Então a pessoa foi fazer o grupo sanguíneo, o reagente ele tem que ficar na geladeira, porque é proteína, anticorpo é proteína. A pessoa foi fazer o grupo sanguíneo de noite, não voltou o frasco para a geladeira. Então, aquele frasco ficou lá na bancada até no outro dia, meio-dia, a hora que você foi fazer o outro grupo sanguíneo. Então, ficou na temperatura ambiente. Vamos supor que estava um dia frio, a pessoa desligou o ar. Então, o laboratório ficou a 25 graus. Uma temperatura alta, aí a gente teve o quê? Desnaturação dos anticorpos. Então, aquele reagente, ele não tem mais a viabilidade que ele tinha. Aí a gente vai aplicar ele no tubo. A pessoa foi lá, fez o grupo sanguíneo. No anti-A teve uma aglutinação fraquinha. Por quê? Porque o reagente não está bom mais. Você deixou ele lá a temperatura ambiente, desnaturou os anticorpos. Aí na hora que você faz a reversa ela vai te ajudar a fechar o diagnóstico do grupo sanguíneo. Então, isso é extremamente importante. Então, e digo mais, se a gente for pensar na medicina transfusional, olha a importância. Se a gente dá o diagnóstico de um grupo errado e o paciente é transfundido, o paciente ele pode morrer. Ele pode ter uma reação transfusional grave e morrer. Então, olha a culpa que a gente vai carregar por causa de um erro pré-analítico. Então, é por isso que a gente emprega todos esses controles. Por quê? Para poder barrar qualquer tipo de erro que possa acontecer. Porque a gente acha que o laboratório é um mundo perfeito e que nada de errado acontece, mas isso é mentira. Os erros acontecem. Então, tudo que a gente pode fazer para barrar, a gente tem que fazer. Então, se a gente tiver que adicionar mais um teste de controle, a gente vai adicionar. Então, essa é a importância. A importância é barrar a maior quantidade de erros possíveis. E ainda assim eles acontecem, mesmo com a prova reversa. Então, se vocês estiverem trabalhando de ver que o grupo deu diferente da reversa, jamais liberem, ou peçam para coletar de novo, ou vai estudar o caso do paciente. Então, tem paciente que tem antígeno parcial, como por exemplo no anti-D. Então, a gente tem que investigar tudo isso. Então, é uma forma da gente poder resguardar o laboratório de um futuro problema. Porque é um procedimento simples, mas que no fim pode ter uma consequência gravíssima. Principalmente se for banco de sangue. Se for um laboratório de análises clínicas, nem tanto, porque ninguém transfunde sangue com o resultado de grupo sanguíneo de um laboratório de análises clínicas. Vem sempre de um laboratório de hemotransfusão.
Mas toda a importância é válida. Então, a gente tem que sempre dar o diagnóstico correto para o paciente. Se o paciente é A positivo, ele tem que sair A positivo. Deu para entender? Deu sim, obrigada, César. Nada. Então, aqui eu coloquei uma frase para a gente refletir. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, por que eu coloquei essa frase? Justamente lembrando desse nosso período de quarentena. Então, eu sei que tá difícil para todo mundo ficar dentro de casa, aprender dentro de casa, mas eu acho que a gente tem que se adaptar a todas as mudanças, porque a vida é uma constante evolução. Então, a gente está passando por isso não é à toa. Então, a gente precisa aprender com esse momento. Então, a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Então, a gente tem que ter uma disciplina. Então, a gente está tendo que aprender a estudar dentro de casa. E eu achei essa frase bastante reflexiva nesse sentido. Eu vou baixar aqui agora o hemograma que eu passei para vocês, para a gente poder corrigir ele. Vocês querem perguntar alguma coisa enquanto isso? Ô César, Oi? eu te mandei um e-mail ontem, referente à unidade 2, encontro 7, estudo dirigido 5. Ele continua em aberto lá, a gente não consegue Ah, finalizar. mas eu não o A. finalizei. Não tem problema, não. Mas é porque quando a gente faz o AVA, ele tem que estar 100% em todas as unidades para a gente conseguir imprimir lá um certificado. Ah, E é? aí, se não resolver isso, a gente não consegue. Ah, eu vou finalizar, então. Eu vou descobrir como finaliza, porque eu também nem sei. Eu só não quis finalizar porque eu fiquei com medo da nota ir lá pro portal de vocês, entendeu? Então, porque eu dei uma nota diferente. Quando eu fui fazer, tava com um probleminha no aro. Então, a Renata até me falou que era melhor nem fazer por lá, mas eu já tinha feito. Ah, Então, eu então. colocava o valor da questão. Então, por exemplo, eu fiz uma prova valendo 500 pontos. Uhum. Só que aí, na hora que eu colocava o ponto, quando vocês iam fazer, ele fechava em 10 pontos. Aí eu fiquei com medo dele importar esses 10 pontos. Aí eu Ah, falei, não, então, não mexe então não, não pergunta vou a Renata encerrar não, depois. porque se eu encerro e vai 10 pontos ao invés de 500, aí eu não ia ter como excluir. Porque eu tentei excluir uma vez e não consegui. Entendi. Então depois é melhor a gente depois consultar a Renata, então, se vai atrapalhar mesmo nesse É, negócio. eu vou perguntar para ela. Se vocês tiveram alguma dúvida para resolver o hemograma? Todas. Todas quais? Nossa, professora, eu tive muita dificuldade, de verdade. Então nós vamos resolver essa dificuldade agora. Abriu aí para vocês? Abriu. Então vamos lá. A gente tem os dados numéricos e tem os alertas morfológicos. Então, os alertas morfológicos são esses aqui. Então, eu pedi para vocês correlacionarem o alerta morfológico com o resultado numérico. Então, ele soltou uma linfocitose. Então, a gente tem aqui, ó, linfe. Esse linfe aqui é linfócito. Praticamente 68% de linfócitos. Então, o normal, se eu não me engano, é até 50 ou 45. Então, a gente tem uma linfocitose. Então, a gente relacionou alerta morfológico com dado numérico. E correlacionar com as patologias estudadas. Então, o que pode provocar uma linfocitose? Infecção. Infecção de que tipo? De vírus. Uma infecção viral.
Então, o que mais que a gente pode casar aqui? A global de leucócitos. Então, pode ser um quadro de leucemia? Muito difícil, porque a global do paciente está normal. Só se for num quadro bem inicial. Então, a gente associa com uma infecção viral. É sempre assim? Não. Então, a gente sabe que recém-nascido tem mais linfócito. Então, essa aqui é uma amostra de um recém-nascido. Então, é uma amostra normal. É normal a gente encontrar isso. Então, ele interrogou blastos. Então, quando ele interroga blastos, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a lâmina. Dá para a gente ver alguma coisa pelo resultado numérico associado com blasto? O que vocês acham? Eu não sei, César. Não dá para a gente afirmar nada com o resultado numérico. Então, ele mesmo interrogou. Ele colocou aquela interrogação, por quê? Porque aqui não tem esse campo de blasto. Então, a gente vai ter que verificar na lâmina do paciente se ele tem alguma célula normal. Então, o que mais que a gente pode olhar aqui? Vamos lá. Anisocitose. Então, o que vai casar com anisocitose aqui? Quem lembra? O VCM ou o hematócrito baixo, né? Um desses dois. Não. Qual que é aquele índice de anisocitose eritrocítica que eu falei para vocês? Vocês lembram? É quando a hemácia fica em forma diferente, né? Quando ela tem tamanhos diferentes. Tamanho, né? Isso. Então é hemoglobina, né, não? Não. Hemoglobina não fala em relação ao tamanho. Mas se tiver pouca hemoglobina, elas vão vir menores, não? Vão, mas a gente vai detectar isso através de outro índice. É o MCV? É o RDW, SDSV. Exatamente. Então, é o RDW. Então, normalmente a gente usa esse que é em porcentagem. Então, o normal de um RDW é até 15. Então, ele está mais de 5% acima do valor de referência. Então, aqui ele vai indicar outra coisa para a gente. Vamos lá. Ele soltou microcitose e anemia. O que mais que a gente pode casar aqui que diz sobre a microcitose e sobre a anemia? A anemia, a hemoglobina que está abaixo da referência. Pouco, mas está. Exatamente. Então, até quando é pouco, 0,1, ele já vai detectar. Por quê? Porque esse aparelho é parametrizado. Então, se for abaixo de 10,5, se der 10,4, ele vai detectar anemia. E a microcitose? É pelo tamanho das hemácias aí, no caso, né? Isso. Que vai ser menores. Isso. Aí a gente vai ver qual índice. O que vocês acham? É o VCM? VCM. Então, ó, o próprio númerozinho aqui já fala, ó. 68,5 tem um menos aqui do lado. Então, ele está abaixo do valor de referência. Então, se ele está abaixo do valor de referência, é uma hemácia. Micro é menor, né? Isso, microcítica, não é isso? É uma hemácia microcítica. E aqui ele soltou. Esse aqui nem precisava de falar, eu só vou explicar. Ele soltou que a plaqueta está anormal, porque lá no histograma ele viu que ele tem plaquetas de diferentes tamanhos. Então ele tem uma distribuição de plaqueta aqui, então é uma plaqueta de tamanho menor, e aqui uma plaqueta de tamanho maior. Então ele soltou isso só para a gente ver lá na lâmina se a gente vê presença de plaquetas gigantes ou não.
Então, deixa eu abrir mais um outro hemograma aqui para a gente Nesse discutir. caso aí, César, era anemia megaloblástica, não, né? Não. Era o quê? Então, vocês conseguem definir que anemia é só olhando esse resultado? Eu coloquei megaloblástica. Não dá para a gente saber. Porque nós estávamos na dúvida se era leucemia ou anemia. Leucemia eu descartei, realmente não seria. Por que não é uma leucemia? Por causa do primeiro dado aí. Porque a global não está... A global não corresponde, né? Exatamente. E também um paciente com leucemia, ele não tem uma hemoglobina de 10, não tem? Depende do grau da leucemia. E uma plaqueta normal? Não vai ter plaqueta normal, não? Se for numa fase mais inicial, pode ter sim. Então, aí eu descartei leucemia. Eu achei que fosse. O que eu tento trazer para vocês é isso, que a gente estuda muita teoria. Então, na leucemia a gente tem baixa de plaqueta, baixa de hemácito, a gente tem anemia, trombocitopenia, mas não é sempre assim. Entendi. Entendeu? Então, cada paciente é de um jeito. Então, quando a gente vai trabalhar no hospital, ou sei lá, onde quer que seja, a gente tem que aprender que existem sempre exceções. Então, por que a gente vê, na maioria das vezes, anemia e trombocitopenia? Porque o paciente tem leucemia, se não é um paciente que faz exame de rotina, ele só vai descobrir quando ele estiver na fase blástica. Por quê? Porque ele já tem infiltração de órgão, ele já é um paciente sintomático. E é mais fácil quando você tem mais características do paciente. Você pega dados clínicos também para finalizar com o exame. A gente só tinha um exame, né? Então, assim, pelo menos até onde eu conheço de gente, a maioria das pessoas não fazem exame de rotina. Então, o paciente ele só vai no hospital quando ele já está passando muito mal. Então, na maioria das vezes, o paciente ele nem sonha que ele tem leucemia. Então, ele chega lá com uma dor de cabeça, com sangramento gengival. Aí, quando a gente vai analisar o sangue dele é célula pura. O paciente nem sonha. Então, se é um paciente que faz um exame de rotina, a gente pode detectar precocemente. Então, ele vai ter uma global menor. Então, vamos supor, a gente tem pacientes que são diagnosticados com uma global de 60 mil, mas tem paciente que tem global de 500 mil. Então, depende da fase que a gente vai detectar o paciente. Então, na maioria dos casos, a gente vai detectar na fase blástica, quando o paciente já está mal mesmo. Por quê? Só vai procurar o médico quando ele estiver doente. E nesse caso aí ia ser tratado só com uma anemia normal, é isso? Então ele pode ter uma anemia. Como a gente não sabe o caso daquele paciente, a gente não sabe se ele perdeu sangue ou se é uma anemia ferropriva. Então, se ele perdeu sangue, ele teve uma hemorragia por Rex, que a gente chama. Então, ele perdeu sangue. Então, ele teve uma anemia em decorrência da perda volumosa de sangue. Se for ferroprivo, o médico ele tem que pedir a cinética do ferro. Então, ele vai pedir ferro sérico, ferritina, capacidade total de ligação do ferro, índice de saturação de transferrina. Então, ele vai pedir todos esses exames para poder descartar. Entendeu? Entendi. Então, agora vamos pegar esse outro hemograma aqui. Global de 18.930, hemácia, hemoglobina. Então, vamos ver os alertas. Então, ele soltou uma neutrofilia. Então, aqui está com 67, mas olha a global. Global 18.930. Ele está com a global aumentada. Então, é por isso que ele soltou esse flag, para a gente ver que tem uma global aumentada. Então, é mais neutrófilo que ele detectou. Então, ele detectou a neutrofilia, ele detectou uma monocitose, então 15% de monócito, e uma leucocitose. Então, a leucocitose é a global de leucose aumentada. E
na hemácia, anisocitose e anemia. Então, esse paciente aqui, hemácia 2,63 milhões e hemoglobina de 7,5. Então, se a gente for comparar com o anterior, esse paciente ele está mais anêmico ou menos anêmico que o outro? O que vocês acham? Muito mais anêmico. Muito mais anêmico. Então, ele tem uma hemoglobina de 7. Uma hemoglobina de 7 já é quase um ponto crítico para transfundir. Claro, vai depender do estado clínico do paciente. Então, se é um paciente que está perdendo muito sangue, ele tem que ser transfundido imediatamente. Vamos ver outro aqui para baixo. Então, ele soltou também blastos, gram-imaturos, linfócitos anormal, NRBC. Então, ele questionou, será que tem blasto nesse sangue? Será que tem granulócitos imaturos? Ou seja, aquele paciente ele tem um desvio à esquerda? Será que tem linfócitos anormais? Então, são os linfócitos atípicos. Será que tem eritroblastos? Então, ele casa isso tudo. Ele vê que tem uma hemácia baixa e uma hemoglobina baixa, e um hematócrito baixo. Então, isso caracteriza anemia. Então, por que ele deu aquele flag? Primeiro que ele entendeu que aquela amostra tem uma quantidade menor de hemácias e de hemoglobina. E segundo que ele detectou uma célula pequena e nucleada. Então, qual que é a célula pequena e nucleada que a gente tem? O eritroblasto. Então, o linfócito ele é pequeno, mas o eritroblasto ele é bem menor do que o linfócito. Então, o aparelho ele é capaz de detectar isso. Então, ele vai questionar a gente. Quando a gente faz a lâmina, é batata que essa lâmina vai ter eritroblasto. Então, vamos lá para o próximo. Esse aqui liberou neutrofilia e leucocitose. Neutrofilia e leucocitose. Então, olha, 90% de neutrófilos. Então, é praticamente o total de células que o paciente tem. Uma global de 31.780 leucócitos por microlitro. Então, ele tem muito leucócito. Então, se a gente tem uma neutrofilia, uma global dessa, é sugestivo de quê? O que vocês acham? Esse aí tem leucemia. Leucemia? Não tem, não. Não dá para saber. Alguma doença mais séria do sangue, né? Mas quando o médico ele pega uma global de 30 mil e 90% de neutrófilo, ele vai pensar de cara num processo bacteriano. Tá. Ele vai casar com outros dados. Então, ele vai fazer a anamnese do paciente. Então, se é um paciente que está com febre, Mas vamos supor que é uma criança que está com febre há 3 dias, está com a garganta com placa, você vai fazer o hemograma dele vai dar alterado. Mas uma hemoglobina dessa não é por uma anemia ocasionada, tipo por um mês de uma bactéria. Tá muito baixa, é uma coisa Não, mais... mas aqui a hemoglobina tá normal. Ah, você já mudou? Já, ué. Eu tô lá no outro ainda. Eu passei para outros já. Desculpa, então. E o outro era o quê? É porque eu fui ver um negócio aqui para minha menininha e acabei que eu perdi, então. Então vamos voltar. O outro é o que eu falei. A gente consegue ver a anemia, mas a causa vai depender do dado clínico do paciente. Tá. É que eu tô com mosca aqui, tá bom. Então, se eu te falar, por exemplo, se eu te falar que aqui tem drepanócito, aí a gente já consegue falar a causa da anemia. Anemia falciforme. Isso. Ou então, se eu te falar que aqui a gente tem uma macrocitose, que a gente viu o neutrófilo hipersegmentado, aí a gente pode pensar na anemia megaloblástica. Mas, para confirmar, sempre vai ser feito um outro exame. Então, se o paciente tem suspeita de anemia... Qual que vai falar da anemia megaloblástica que você falou?
Quando a gente tem um VCM aumentado, então a gente tem uma célula de tamanho maior. Quando a gente tem neutrófilo hipersegmentado, então ele tem mais de 6 lobos. Sim. Então isso é indicativo de anemia megaloblástica. Mas a gente vai dar o diagnóstico de forma nenhuma. Não. A gente vai sinalizar no hemograma que a gente viu hemácia macrocítica e que a gente viu neutrófilo hipersegmentado. Então, a gente já vai dar o norte para o médico. O médico vai pedir a dosagem de vitamina B12 e de folato. Então, aí, se o paciente tiver mesmo anemia megaloblástica, esses valores estarão reduzidos. Então, por exemplo, se a gente vê drepanócito aqui, o que é que o médico vai fazer? Ele vai pedir uma eletroforese de hemoglobina para evidenciar a hemoglobina S. Entendi. Então, nessa aqui embaixo, a gente está vendo só a leucocitose. Então, 90% de neutrófilos e uma global de 31 mil. Então, é um paciente que provavelmente tem uma reação, a gente chama de reação leucemoide. Então, isso eu acho que a gente não chegou a estudar, mas a reação leucemoide é quando o nosso organismo ele tem uma resposta tão intensa que a global do paciente ela fica muito alta. Então, a gente pensa que é uma leucemia, mas não é uma leucemia. É uma reação exacerbada do nosso organismo. Aí o paciente ele tem uma leucocitose e uma neutrofilia. Então, a gente tem que casar com os dados clínicos, mas uma das causas é uma infecção bacteriana. Ô César, e se fosse a doença de Chagas, por exemplo, qual indicador seria? De hemograma? Isso. Não conseguimos detectar. Se for Chagas agudo, a gente consegue ver forma tripomastigota. Isso, aí não teria nenhum indicador de algum aumento de aumento celular, nada? Num primeiro momento, não. Ou uma neutrofilia, porque em processo agudo, neutrófilo fica aumentado. Mas por isso que não eu pensei nisso daí. da doença, entendeu? Por isso que eu vi o neutrófilo aumentado, eu pensei em doença de Chagas. Se for um evento agudo, sim, mas se for um evento crônico, não. Porque na Chagas crônica, o parasita ele está lá na fibra muscular, ele está lá no intestino. Então, ele não está no sangue. Aí a gente tem uma resposta normal. Mas se a gente suspeita que esse paciente é chagásico, o médico ele vai pedir para a gente analisar, fazer pesquisa de hemoparasitas. Então, a gente vai ver a tripomastigota lá no sangue periférico. Então, dá para a gente ver, sim. E alguns aparelhos têm a capacidade de detectar isso, mas são poucos. Então, quando a forma tripomastigota passa pelo citômetro, ele vai ver que ali tem uma célula que não é comum, que é uma tripomastigota alongada, ela é fina, ela tem núcleo e nucleolo. Então, ele vai interrogar. Aí a gente vai ver a presença dela lá no sangue periférico. Entendeu? Entendi, obrigado. Mas a gente sempre tem que casar com a clínica do paciente. Então, eu não sei se eu contei para vocês o caso da malária, contei? Contou. Você viu pela microscopia, né? Exatamente. Então, eu diagnostiquei o paciente através da microscopia somente. Mas eu já tinha a clínica do paciente. Então, na primeira vez, o paciente ele foi atendido, a gente não viu parasito nenhum, só que ele já tinha uma história clínica. Ele estava com febre há mais de uma semana e ele veio da região norte. Então, na região norte é comum a gente ter casos de malária. Então, é região endêmica. Então, o médico ele já suspeitou de cara de malária. Aí, no primeiro momento, a gente não viu. Por quê? Porque vocês já tiveram parasitologia ou não? Ainda não. Não? Então, Não. eu vou explicar mais ou menos. Então, a malária ela é transmitida através da picada de um mosquito, que é o Anopheles. E esse parasito, antes dele, ele fica dentro da hemácia. Então, ele fica lá.
abrigado dentro da hemácia, se multiplicando. E ele vai rompendo as hemácias. Então, ele provoca uma anemia hemolítica. Mas antes dele chegar nas hemácias, ele passa no fígado. Então, ele tem uma fase do ciclo dele que é hepático. Então, ele vai lá para dentro do hepatócito, ele vai se multiplicar, se desenvolver, depois ele vai sair do hepatócito e vai para a hemácia. Então, naquele momento que o paciente foi admitido, ele estava com a fase hepática. Então, a gente não detectava o parasito no sangue, porque ele não estava no sangue, ele estava no fígado, mas o paciente já era sintomático. Então, uma semana depois, ele voltou e o parasita, ele já tinha, uma parte dos parasitas já tinham saído do fígado e atingido a corrente sanguínea e parasitado as hemácias. Então, aí a gente fez um esfregaço delgado, que é aquele esfregaço que a gente faz com o hemograma normal. E aí eu fui e analisei a lâmina. Então, eu encontrei 2 parasitas em 4 lâminas, mas já foi suficiente para fechar o diagnóstico. Então, no outro dia, aquele paciente já tinha uma parasitemia muito alta. Então, a gente já via diversas hemácias parasitadas. Então, a gente fez um outro tipo de esfregaço que chama gota espessa. Então, no gota espessa, a gente usa só um tipo de corante. Então, o corante ele não cora a hemácia. Então, a gente vê o plasmódio, que é o parasito, livre. Então, ele está dentro da hemácia, mas a hemácia não se cora. A gente cora só ele. Aí, a gente foi, detectou e quantificou a quantidade de parasitas que tinha. Então, a gente conta lá 200 campos ou 20 campos, 200 células, e faz a quantificação em cruzes. Então, aí a gente foi e deu o diagnóstico médico. Então, além disso, isso serve como prognóstico para o paciente. Porque quanto mais parasita a gente vê, mais intensa é a anemia hemolítica que ele vai ter. Por quê? Porque o parasita está dentro da hemácia, ele vai romper aquela hemácia. Se a gente tem muito parasita, a gente tem mais hemácia parasitada, a gente vai ter uma queda de hemácias mais acentuada. Então, isso foi extremamente importante. Então, é o que eu falo, às vezes a gente não se apega aos detalhes, mas a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes, porque isso salva a vida de uma pessoa. Então, eu fui até, depois desse caso, eu comecei a estudar sobre malária, eu li artigos e, inclusive, vi falando que o tempo do diagnóstico ele é extremamente importante para o prognóstico do paciente. Então, quanto mais a gente demora para detectar o parasito no paciente, pior é. Por quê? Porque o médico não vai saber que o paciente está infectado. Então, quando o paciente tiver uma alta parasitemia, a gente vai ver. Por quê? Porque vai ficar bem destacado aos nossos olhos. Só que aí o paciente ele já tem acometimento cerebral, ele já tem acometimento hepático, e aí se torna muito mais grave. Então, é importante a gente se apegar a detalhes. E eu, por exemplo, eu nunca tinha visto malária na prática. Eu tinha estudado malária, eu fiz aula prática de malária. Então, a gente tem controle externo de malária. Mas, assim, profissionalmente foi a primeira vez. Então, eu não tive nem dúvida, eu não hesitei em dar o diagnóstico para o paciente, porque eu tinha certeza. Uma Chagas é a mesma coisa, o paciente tem Chagas agudo. Então, na maioria das vezes, ou ele é de uma região endêmica, então o médico ele já vai pedir a pesquisa, ou ele já é sintomático, então ele foi para uma região e ele está passando mal, ele está com febre, ele está tendo uma arritmia cardíaca, porque na fase aguda a gente tem muita destruição celular, de fibra cardíaca. E aí o médico ele já vai nortear a gente, e quando a gente bater o olho lá, se o paciente for Chagas agudo, a gente vai enxergar o parasito. Então, assim, biomedicina é bem assim, nós somos cientistas. E muita coisa nossa é morfológica, a gente enxergar. Claro, a gente tem técnicas modernas, moleculares, que vai detectar o DNA do parasita ou da célula. Só que muitas das vezes a gente não tem tempo para isso. Então a gente precisa do diagnóstico na hora. Então o diagnóstico na hora é o quê? É a morfologia. A gente bater e falar que aquilo ali é um blasto, que aquilo ali é um drepanócito, que aquilo ali é um dacriócito. E por aí vai.
Então, isso é extremamente importante. Então, vamos ver se a gente tem mais algum outro aqui. Tá vendo? Esse aqui ele já soltou uma linfocitose, 46%, então é até 45%, então passou 0,9%, mas como o aparelho ele é parametrizado, 0,9 ele já vai contar como linfocitose. E também uma trombocitose, então ele tem mais de 450 mil plaquetas por microlitro. Então o paciente tem 464 mil plaquetas. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida... Agora é estudar, né? A prova, será que a próxima prova vai ser presencial, César? Você sabe? Caio, tá me ouvindo? Estamos. Você acha que a próxima prova vai ser presencial? Eu duvido muito. Tá. Essa revisão vai ficar lá no AVA, né? Vou deixar salvo. Ah, tá bom, porque agora é estudar, né? Vai cair praticamente isso aí, né? Sim. Ai, ótimo. Tá bom. Se vocês tiveram Obrigada. alguma dúvida, ficou claro como que vocês interpretam o hemograma? Ficou. Só que eu cheguei à conclusão que o hemograma sozinho é quase nada, né? O hemograma ele vai nortear. É. Então, é o que eu falo, a gente tem que buscar todos os fatos. Então, a gente vai casar com a clínica do paciente. Mas, assim, por exemplo, se a gente vê uma global de 200 mil, a gente pode olhar lá que o paciente tem leucemia, não tem nem dúvida. Então, a gente já fecha o diagnóstico de leucemia, mas qual tipo de leucemia? Tem que fazer a imunofenotipagem para ver de que linhagem é o blasto. Uhum. A não ser que a gente veja um bastonete de Auer. Então, aí a gente já vai fechar na mieloide aguda. Mas isso aí é só na microscopia. Vai ter isso no hemograma? Não vai, né? Como assim? Se tiver um bastonete de Auer lá no microscopia, vai colocar isso no resultado do hemograma? Você fala se a gente vai falar para o médico? Claro. Aí tem que colocar lá nas observações. Sim. Tá. A gente coloca